Canal Giro Católico com Gabriel Duarte e Roberto Duarte. Estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Terceiro domingo da Páscoa, 26 de abril de 2020. E hoje, amados irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus está no livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Escutemos a palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para o povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito a ele, porém ninguém ouviu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas essas passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram realmente
o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra do Senhor. Caminhar com os dois discípulos de Emaús, que partiam desse povoado, é ter a certeza de que Jesus também caminha conosco. Ele caminha conosco quando estamos juntos em casa e nas estradas da vida. Não são poucas as nossas inquietações. Elas vêm dos nossos medos, das nossas incertezas, dúvidas e inseguranças humanas, materiais e financeiras. Mas quando vamos passando por tudo isso, não nos esquecemos de que Jesus caminha ao nosso lado. Pois, quando estamos mais voltados para os nossos medos, temores e preocupações, não conseguimos enxergar que Ele caminha e fala conosco. Jesus caminha de todas as formas, mas as duas formas mais ordinárias e extraordinárias são por meio da palavra e do partir do pão. O partir do pão, como os primeiros cristãos chamavam, é a Eucaristia. Por isso, se quisermos caminhar ao lado de Jesus, precisamos reconhecê-lo entre nós, na sua palavra e na Eucaristia. Os discípulos discutiam de tudo pelo caminho, e enquanto discutiam, Jesus iluminava o coração deles por meio das sagradas Escrituras. Direcionava o coração deles para que compreendessem tudo à luz da fé e à luz de Jesus. Amados irmãos e irmãs, esse foi o Evangelho de hoje, 26 de abril de 2020, e estaremos sempre reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.